Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 30 de abril, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 20 ao capítulo 22. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que estão em Azaron Tamar, que é Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos, sobre todos os povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Olha que coisa mais linda, né, que ele diz aqui. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao nome do Senhor, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, fome, e nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Que interessante, não é? Porque Salomão, quando edificou o templo, na inauguração do templo, lembra disso? Ele disse essas palavras: Senhor, se o teu povo pecar contra ti, mas vier e se arrepender, ouve a oração do teu povo. Pois é. Agora, pois, eis que os olhos de Amon e Moabe e dos montes de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não a destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar fora da nossa possessão, que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Por nós não há força para resistirmos esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Que coisa maravilhosa é essa, não é? Pois é, quando o homem olha para si e diz: eu não sou nada, eu preciso do Senhor, né? Todo Judá, não era só o rei Josafá, não. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, que era filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis, por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco.
Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E dispuseram os levitas dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estais seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor, que vestisse os ornamentos sagrados e marchassem na frente do exército, louvando e dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você consegue imaginar isso? Um exército caminhando para a guerra e com esse louvor: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, né? Tendo ele começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para destruir e exterminar. E tendo ele dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo chegado Judá ao alto, olhou para o deserto procurando ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jazia na terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância, objetos preciosos, tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. E no 4º dia se juntaram no Vale da Bênção, olha que lindo, e louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale da Bênção até os dias de hoje. Tendo voltado todos os homens de Judá, de Jerusalém, Josafá à frente deles, tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas para a casa do Senhor. Vieram da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram o que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. E aí nós vamos ver que Josafá reinou sobre Judá, tinha 35 anos quando começou a reinar, e ele vai reinar 25 anos em Jerusalém. A sua mãe era Azuba, era filha de Sila. E ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Que coisa mais linda, né? Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou a Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazer navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. E os navios se quebraram e não puderam chegar a Tarsis. E aí nós vamos ver que descansou Josafá com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve estes irmãos, né, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias, todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E nós vamos ver, né, que prosperou muito Josafá. Era Jeorão
da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizera os da casa de Acabe. A filha deste era sua mulher, e o fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que ele havia feito e dar a ele sempre lâmpada sobre os seus filhos, né? Então Deus foi fiel com a aliança que tinha feito com Davi, por isso não exterminou a casa de Davi, né? Os descendentes de Davi sobre reinado. E aí nós vamos ver que nos dias de Jeroão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Então, mais uma vez, minguaram um pouquinho o reino sul. E nós vamos ver que vai lhe chegar às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste no caminho de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste Judá à idolatria, e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe. E também mataste teus irmãos da casa do teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo o teu povo, os teus filhos, as tuas mulheres e as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saia das tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus, os arábios, que estão do lado dos etíopes. Depois de tudo isso, o Senhor feriu ele nas entranhas com enfermidade incurável, aumentando este dia após dia. Ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade. Morreu com terrível agonia. O seu povo não lhe queimou aromas, como fez com os seus pais. Ele era da idade de 32 anos quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém. E aí, vão sepultar ele na casa de Davi. E aí nós vamos ter os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei Acasias, filho mais moço dele. Porque a tropa que vieram com os arábios ao arraial tinha matado todos os filhos dele mais velho. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Omri, chamava Atalia. Ela também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. E ele fez o que era mal perante aos olhos do Senhor, como todos lá da casa de Acabe, porque eram os seus conselheiros, depois da morte do seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos dele, foi o filho Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Ramote de Gileade peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram a João. E aí nós vamos ver que Jeú vai matar Acasias, e foi da vontade de Deus, é assim que diz, para sua ruína fosse visitar a Jorão, porque vindo ele, saiu Jorão para encontrar-lhe com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desraigar a casa de Acabe. E aí nós vamos ver, isso é muito bem explicado no livro de Reis. E nós vamos ver que Atalia vai usurpar o trono. Olha só o que ela faz. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu todos da descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabete, filho do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais
matavam e o pôs a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeozabete, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acazia, escondeu de Atalia e este não foi morto. Nós podemos ver que lá no texto de Reis, Atalia vai matar os próprios netos, para que esses não sucedam o trono. Então nós vamos ver que ela toma o trono, né? Lá nós vamos ver muito bem explicado esse momento e também a morte de Atalia. Amanhã nós vamos ver Joás, que vai reinar em Judá. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida e sabemos, Deus, que queremos todos os dias colocar tudo diante do Senhor, a nossa vida, olhar para Ti como Josafá fez. Em momentos de tribulação, sabemos que Tu és o nosso socorro e o nosso amparo. E quando temos a Ti, olhamos para Ti, nada nós tememos aqui nessa terra. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.